Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao senhor vereador Edmilson Verca para realizar a leitura do versículo da Bíblia. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém. 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 Coloco em votação a ata da reunião anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, comunidade presente que nos prestigia e nos dão a honra da presença nesta sessão solene, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Conforme convocação nos termos do artigo 22 do parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município, o senhor Prefeito Municipal Gilberto dos Passos protocolou os ofícios número 243 e 345 de 2018 do Gabinete do Prefeito, convocando sessão extraordinária para análise de projetos. Projeto de Lei Complementar 04/2018, que altera disposições da Lei Complementar número 08 de 26 de dezembro de 2005. Projeto de Lei 178/2018, que aprova o Plano Decenal da Criança e do Adolescente no âmbito do município de Canoinhas. Projeto de Lei 179/2018, que autoriza o repasse anual de recursos ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Solicito ao senhor primeiro secretário realizar a leitura do expediente. Expediente e ordem do dia de 20 de dezembro de 2018, sessão extraordinária. Ofício número 343 de 2018 do Executivo, convocando sessão extraordinária. Ofício número 345 de 2018 do Executivo, convocando sessão extraordinária. Ofício número 342 de 2018 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de Lei número 178 de 2018, que aprova o Plano Decenal da Criança e do Adolescente no âmbito do município de Canoinhas. Ofício número 344 de 2018 do Executivo, encaminhando mensagem em regime de urgência. Projeto de Lei número 179 de 2018, que autoriza o repasse anual de recursos ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Ordem do dia, segunda votação, projeto de Lei Complementar número 04 de 2018, que altera disposições da Lei Complementar número 08 de 26 de dezembro de 2005. Era o que continha. Muito obrigado. Por se tratar de sessão extraordinária, passamos diretamente à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de Lei Complementar 004/2018, que altera dispositivos da Lei Complementar número 008 de 26 de dezembro de 2005. Altera a tabela de valores mensais para custeio da iluminação pública COSIP. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Camila Lima. Boa noite, boa tarde, comunidade, vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, internautas. Gostaria de comentar sobre mais uma reuniãozinha que foi feita para decidir coisas do Legislativo lá no Executivo. Então, eu não sei quantos dias atrás, o próprio líder do governo, o senhor Vilmar Sudowski, ele pediu a retirada desse projeto, porque a gente deveria fazer mais debates, as palavras dele, entre os vereadores e a comunidade. Eu quero lhe perguntar uma coisa, vereador Vilmar. O senhor é bipolar? Várias pessoas da comunidade vieram me perguntar por que o projeto está sendo votado hoje, sendo que o senhor pediu para que fosse votado no ano que vem. Sabe como é que é o nome disso, presidente? Voto às escuras. Esse circo que está acontecendo aqui, a Câmara só tem obedecido o Executivo. No meio de reunião de comissão, aparece um secretáriozinho para fazer deboche da nossa cara. Isso é uma vergonha. E, no meu entendimento, ainda estão colocando nas costas do hospital isso daí. Outra coisa, nós fomos convocados para uma sessão extraordinária para votar um projeto. Hoje, às 9 da manhã, colocaram mais 2 projetos, incluindo esse 04. E eu acredito que, pelo regimento interno, artigo 122, tem alguma coisa dizendo que precisaria de 24 horas para a gente colocar na pauta. Eu acredito que, pela minha leitura, seja isso. Seria isso. Continue a discussão. Senhor presidente,
Palavra do vereador Gilmar Sidócio. Sempre tive muito respeito pela senhora e pela sua família. E, pelo jeito, estou vendo que a senhora não tem respeito comigo. A senhora tratou de um assunto pessoal comigo. E isso a senhora não deveria ter feito. Seu pai foi meu amigo, eu sempre tratei todas as pessoas com o maior do respeito. Sim, senhora. Trato as pessoas com o maior do respeito. Tenho o maior respeito pela senhora. Acho que a senhora faz um trabalho magnífico na comunidade. A senhora faz o seu atendimento, atende os seus eleitores, atende os munícipes. É uma pessoa tranquila, mas hoje, não sei o porquê, eu acho que a senhora perdeu o controle para me chamar assim. Eu acho que sim. Mas, enfim, não é esse o assunto. Esse não é o assunto. Não me entenda mal, vereador, mas é que foi combinado uma... Bipolar, minha senhora. A senhora pense no que a senhora toma de medicamento e o que a senhora faz. Por favor. Agora vamos... Analise eu sou medicada, né? Analise suas receitas médicas. Mas não é esse o assunto que nos traz aqui. O que nos traz aqui são os projetos de lei. Eu solicitei, sim, que fizesse a retirada que nós precisávamos discutir mais, que a gente precisava entender mais, que a gente precisava ver realmente se isso era necessário. Tivemos algumas discussões lá no Executivo, com certeza. O entendimento do Executivo é que nós deveríamos voltar a esse assunto novamente. Nós temos o problema da anterioridade, que se esse projeto não for votado nesta data, ou seja, neste ano, não tem validade para o ano de 2019. Eu entendo que alterar qualquer tipo de imposto é muito difícil a todos nós, inclusive eu sou contribuinte. E ao longo dos meus 38, 36 anos, 37 anos que eu tenho de trabalho e de empresa, principalmente, que já tem mais de 35 anos só de empresa, ao longo desses quase 500 pessoas que trabalharam ao longo comigo e ao longo de todos os milhões de reais que já foram pagos pela minha empresa e pela minha pessoa, eu sei da dificuldade que é. Mas entendendo a uma solicitação, como líder do governo que estou hoje, eu tenho que entender esse momento. Quando a gente está num outro lado, como é o caso da senhora, é muito fácil jogar pedra ou jogar as coisas no telhado. É muito simples, é muito fácil. Mas eu entendo a senhora é oposição, pura oposição. Hoje a senhora não está olhando a necessidade dos novos investimentos que estão acontecendo nesse momento e que virão muito mais logo adiante. Isso a senhora não está olhando. A senhora só está olhando uma única coisa. Mas eu entendo, e eu entendo as pessoas que estão aqui. Eu entendo elas perfeitamente. Eu sou um cidadão, e sou um contribuinte, e sou um pagador. Eu estava olhando, eu fiz uma análise só da minha casa. Né? Trouxe aqui para verificar, só da minha casa. E peguei de mais um cidadão comum, que é nosso vizinho lá, não vou falar o nome para não expor o nome dele aqui. Senti que ele não vai ter prejuízo nenhum. Ele é uma pessoa que consome pouco. Agora, quem consome a partir dos 300 kW, 400 kW, vai pagar um pouco mais. Mas, enfim, não é por isso que eu estou me retratando e não é por isso que eu estou chegando a esse ponto. Eu só queria dizer para a senhora que eu não sou bipolar, que eu sou compreensível, que eu tenho, com 62 anos de idade, vivido uma porção e nunca na minha vida ninguém me chamou de bipolar. Até porque eu não sou. Até porque eu não sou. Eu fiz a retirada, aguardamos os momentos, rediscutimos novamente. Não foi eu que solicitei para esse projeto vir para cá, que fique muito claro para a senhora. Não foi eu que solicitei. Mas, como líder do governo, eu estou fazendo aqui o meu papel. E isso tem que ser entendido pela senhora e pelos demais colegas e colegas aqui desta casa. E talvez o cidadão, o contribuinte, o pagador, aquela pessoa que está pagando, talvez ela tenha mais dificuldade em entender isso. Agora, sentar nessa cadeira, e quando você tem o encargo de ser o líder do governo e defender o governo, é mais difícil. Né? Quando você só pode
criticar, falar mal, ou não falar mal, desculpa, não é essa a palavra que eu queria dizer, perdão, ou tecer críticas em cima dos projetos, ou daquilo que está sendo feito, ou daquilo que não foi feito, né? É mais fácil. Agora, quando você tem o poder de executar, quando você tem o poder de fazer, que cabe a ti fazer, cada um tem que responder aí pelos seus atos. Você criticar que o motorista bateu, é fácil. Mas quando você é um motorista e acontece um acidente sem você querer, você não tocou ele por querer. Mas, enfim, quero dizer para a senhora, lhe tenho muito respeito, não lhe chamei nunca de bipolar. Fizemos, em alguns momentos, talvez, algumas brincadeiras no bom sentido, lá nas comissões, mas sempre com muito respeito. Lhe respeito muito seu pai, foi meu colega de infância, nunca ele me chamou de bipolar, e não admito que a senhora fale isso de mim. Não concordo, jamais. Agora, nós estamos tratando de um assunto importante, extremamente importante, que não está sendo fácil para mim nesse momento, mas há de ser compreendido por quem tem inteligência, por quem sabe o que está sendo, da forma que está sendo conduzido. É isso, presidente. Obrigado. Senhor presidente. Olá, vereadora Camila Lima. Gostaria de me desculpar com o vereador Vilmar Sudoski, que, né, foi uma maneira de falar de uma pessoa que muda de comportamento. Eu não mudei, eu não pedi o projeto. Então, eu não mudei, eu não pedi o projeto. Então, eu retirei e quem pediu de novo não foi eu. Isso tem que ficar muito claro, senhora. Por favor. Então, assim, fica muito claro que é a prefeitura quem manda na Câmara, para todos vocês perceberem. Continua a discussão. Existe um regimento, desculpa, senhor presidente, mas existe um regimento, o senhor foi na condição de ter que colocar. Se eu tivesse como presidente, teria que colocar, e se a senhora estivesse como presidente, teria que colocar. Você tem que respeitar o regimento. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, vereadoras Camila e Thelma, nobres vereadores, canoenses que nos honram e nos dão o prestígio com a presença, representantes da imprensa, internautas, nosso secretário Paulo Machado. Senhor presidente, eu me manifestei contrária da outra vez, e dessa vez também a minha manifestação será contrária, porque eu não consegui entender perfeitamente essa tabela. Não participei da reunião hoje de manhã, porque eu não fui convidada. Gostaria muito, sim, de ter participado. Quem é baixíssima renda, até diminui de 7,51 para 6,88. Mas quem paga 16,54, a princípio, vai para 51 e 36, 51 e 53. O maior problema são essas outras classes. As empresas, aí eu fico pensando como ficam as oficinas mecânicas, os chapeadores, essas empresas que são produtivas. Então, quem consome mais energia elétrica vai pagar mais. O Hospital Santa Cruz paga 400 e tanto de consumo de energia elétrica, porque ele consome acima de 10 mil kVA, e outras empresas também, e vai para outras classes. E vai ser um valor super alto. Então, eu fico pensando, preocupada com a classe produtiva, que já é extremamente sobretaxada. E ainda eu faço assim, agora mês de janeiro vem taxa de segurança contra delito, taxa de segurança contra incêndio, fundo rebom, IPTU, início de ano escolar, em que os pais têm despesas. Recentemente, nós tivemos a implantação da taxa de esgoto no nosso município, que é uma coisa útil, enfim. Mas a gente precisa pensar também na capacidade de produção do nosso povo. E essa tabela que foi proposta é a tabela do município de Araucária e de Mafra. Mafra foi noticiado na RBS Notícias, saiu no jornal a notícia por toda a imprensa, que é um dos municípios que mais cresce no estado de Santa Catarina. Araucária, todos nós sabemos do poder econômico daquela população. Então, nós não podemos usar como parâmetro tabela desses municípios para o nosso, que é uma outra realidade totalmente diferenciada. A nossa renda per capita aqui é muito diferente desses municípios. Nós crescemos, mas se a gente for para o Google, a gente percebe que o nosso crescimento ainda não é tão além. Então, eu sou contrária por isso, não participei de reuniões para entender como que serão aplicadas essas tabelas efetivamente,
fiz a conta do que nós consumimos de energia elétrica, nós teremos um incremento lá significativo nas nossas contas de energia elétrica com a COSIP, se é como eu compreendi aqui da tabela, mas eu acredito que sim, porque como o vereador Vilmar fez a conta, eu também fiz essa mesma conta. E assim como eu vi de algumas empresas, enfim. Por isso que o meu voto é contrário. Eu gostaria que esse projeto fosse analisado com mais responsabilidade, porque nós temos que ter compromisso com a população de Canoinhas. Defendo que se coloquem lâmpadas LED, que se amplie a iluminação, que se tenha segurança, tudo isso. Mas a que custas? Se é para impedir que isso traga algum prejuízo para quem está produzindo. Então, eu queria entender essas demais classes. Alguém que tem uma oficina, alguém que tem algo que consome mesmo energia elétrica, ele será mais penalizado. E isso, na minha cabeça, não é justo. Então, esses são os meus argumentos para votar contra. Se fosse um reajuste uniforme, reajustar a COSIP, a inflação foi 62% desde 2005, então vamos reajustar pela metade disso. Ótimo. A receita iria de 79 mil lá para 150 mil reais. Teria um fôlego para se administrar e poder investir no município. Então, eu fico bem chateada com isso, porque, enfim, eu não queria que isso acontecesse nessas circunstâncias, e eu gostaria de ter participado dessa reunião hoje de manhã, porque eu queria entender isso. E daí vem um outro projeto para repassar 120 mil para o hospital por ano. Mas quando que vai ser repassado? 10 mil por mês? Ou no final do ano, lá em 2020, vai ser repassado 2019, depois de se trilhar, como está os 100 mil reais que veio de emenda parlamentar, que já entrou na conta do município em novembro, veio um projeto para essa casa para aprovar, para converter em exames de média e alta complexidade, e o dinheiro veio para custeio, e até agora não veio o projeto de lei para repassar o dinheiro que os deputados mandaram para custeio para o Hospital Santa Cruz, que veio 100 mil para o município, para exames de média e alta complexidade, e 100 mil para o custeio para o hospital. E que foi uma emenda que eu implorei e pedi, por favor, para o Paulo Bauer e para o Tebaldi, e daí nós tínhamos feito o requerimento aqui também para a Carmen Zanotto, e eles nos mandaram umazinha de 100 mil reais, os três juntos, que nós ficamos extremamente chateados com eles, porque nós achávamos que eram 300 mil reais, e era 3 dando 100 mil. E até agora não foi para o hospital. Então, é mais um fator que me faz votar contrário, porque o projeto de lei que repassa 120 mil para o hospital, ele não especifica de que forma que ele será repassado, se é todo mês, até que dia útil, enfim. Muito obrigada e desculpe se eu me excedi um pouquinho. Com a palavra, o vereador Paulinho Basílio. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras Camila, Norma e Thelma, canoinhenses que nos prestigiam nessa tarde de hoje. Senhor presidente, eu tenho algumas colocações a fazer, apesar de que já falei muito sobre esse assunto COSIP, mas o debate deveria ter que acontecer, a gente já percebeu que não vai acontecer, mas para um governo que não sabe nem quando é dia, quando é noite, quem sabe a COSIP ilumine e as coisas comecem a andar melhor dentro desse governo. Primeiro, a vereadora Camila já citou a questão do regimento, né? Ontem nós recebemos um ofício solicitando a extraordinária para que fosse votado a questão do plano decenal dos direitos da criança e do adolescente. E no dia de hoje, apenas, né, pela manhã, recebemos um ofício para que fosse votada a questão da COSIP e mais os 120 mil reais para o hospital. No meu ponto de vista, nós deveríamos respeitar o que é usual, que é a questão das 24 horas antes, né? O presidente tem o poder de deliberar, e se assim entendeu que deveria realizar a questão, também não há nada de errado, ou isso não é um problema. Quanto ao café da manhã no Executivo, eu até acho bom que eu não participei, porque eu não queria começar o meu dia olhando para alguns rostos aí que
nos causam muitos desagrados. Mas esse café gerou uma matéria dizendo o seguinte: parte dos recursos arrecadados com a COSIP vai para o Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Bom, eu preciso rebater alguns pontos. Primeiro, COSIP, o recurso da COSIP, só pode ser investido em iluminação pública. Então, sim, senhor secretário Paulo, sim, senhor. Então, o senhor vai estudar. Só pode ser convertido em iluminação pública. Recurso de COSIP só pode ser convertido em iluminação pública. Se o senhor não sabe, o senhor vai se informar. Segundo o meu raciocínio, o projeto, aqui na matéria, diz que para que possa ser repassado os R$120 mil para o hospital, o projeto da COSIP tem que ser aprovado. Agora, eu não sei o que uma coisa tem a ver com outra, porque o projeto que destina os R$120 mil para o hospital diz no projeto, presidente, o projeto está aí na sua mesa, que esses recursos vão sair do Fundo Municipal de Saúde. Ora, o Fundo Municipal de Saúde é uma coisa, a COSIP é outra. Até onde eu entendo, é isso e é isso. Então, talvez, no momento oportuno, é interessante usar o hospital. Porque há alguns dias atrás, o executivo dizia que não devia nada ao hospital. Pô, mas agora está devendo? O que aconteceu? Por que será que esse projeto da COSIP é tão importante? Eu estou começando a acreditar que não é só a COSIP. Não entra na minha cabeça. Na terça-feira nós estivemos aqui, optamos por tirar o projeto de votação, até elogiei a atitude do líder do governo, o vereador Vilmar, de discutir melhor, enfim, mas aí, do dia para a noite, vamos votar a COSIP. Mas o que está acontecendo, meu Deus do céu? Não me entra na cabeça esse tipo de atitude, esse tipo de situação. E nós, me desculpem os colegas, mas a Câmara está se apequenando para o Executivo. Nós não podemos dizer amém para tudo, porque nós estamos aqui, afinal de contas, não para representar o Executivo, para representar a população, para representar os nossos eleitores. E acredito que se cada um dos senhores for perguntar para algum eleitor, está satisfeito com o aumento da COSIP? Eu acho que não vão estar, né? E, além de tudo o que o Executivo tem conseguido acabar, uma coisa não pode ser destruída por eles, que é o nosso bom relacionamento aqui dentro da casa. Se depender de mim, isso eles não vão conseguir. Porque sempre houve respeito entre oposição e situação, e oposição é uma ova, porque quem nos coloca como oposição é o Executivo. Nós não fazemos críticas vazias, nós não falamos coisas que não existem, nós não inventamos moda aqui nessa casa. Nós fazemos aquilo que o nosso eleitor nos cobra e aquilo que é o correto. Todos nós. Oposição ou situação. Agora, do dia para a noite, começar essa folia de ter que votar tudo a toque de caixa, o que nós estamos fazendo aqui então? Fecha a Câmara. O Executivo que bota tudo por decreto. Então não tem função nenhuma. Se na terça-feira nós todos acordamos que não iríamos votar a COSIP no ano de 2018, na quinta-feira nós estamos votando a COSIP no ano de 2018, viu? Baixa o AI-5 aí lá do tempo da ditadura e fecha aqui. Isso daí não estamos servindo para nada. Aí eu tenho que dar razão para aqueles critiqueiros de plantão do Facebook, de que às vezes a Câmara não serve para nada. Me desculpe, mas no dia de hoje é isso que eu estou me sentindo, um inútil. Porque eu estou falando isso aqui há quanto tempo, dessa porcaria dessa COSIP, que se for para aumentar, tem que explicar para o cidadão, explicar para a população. Ninguém é obrigado a entender nada goela abaixo, muito menos nós. Se é, de fato, que tem que aumentar, respeito o trabalho do engenheiro Rafael, sei da competência dele, ele fez todos os cálculos necessários, e não é isso que está em jogo. Não é só isso que está em jogo. Mas é a falta de respeito que o Executivo, no final do ano, dá esse presentão de Natal para os canoinhenses. É isso que nós estamos fazendo aqui. Presenteando os canoinhenses com o aumento da taxa da COSIP, que até não é o maior problema, na minha visão. É como as coisas acontecem. E isso, sei que alguns dos senhores não podem concordar ou dizer nem que sim, nem que não, porque entendo que fazem parte do governo e isso, a política ocorre dessa maneira. Mas
eu acredito que os senhores, lá no íntimo de vocês, lá na consciência de vocês, devem estar entendendo o momento triste que nós estamos vivendo aqui. Eu sou um apaixonado pela política e nessa tarde estou enojado por ela, por esse tipo de política, por esse tipo de gestor, por esse tipo de situação. Isso não se faz, isso não se pode fazer. Nós não, porque eu vou votar contra, e respeito o voto de cada um dos senhores, mas nós não podemos mais, quando lermos aquelas matérias, Brasília aprova tal matéria na surdina, acabando o mandato. No meu modo de ver, nós estamos fazendo a mesma coisa. Respeito cada um dos senhores que está aqui. Nós temos uma maravilhosa convivência. Às vezes a população acha que nós vivemos quebrando pau lá dentro, e não, pelo contrário. Tenho todos vocês como meus amigos, e é de coração, independente se vocês gostam do prefeito que aí está ou não. Eu não gosto, mas os senhores podem gostar e têm esse direito. Não precisamos ter os mesmos amigos, mas respeito cada um de vocês, gosto de cada um de vocês. Mas nós temos que entender que na tarde de hoje nós estamos apequenando o Legislativo Canoense, e é por isso que, mais uma vez, eu voto contra esse projeto, pela falta de respeito e pela maneira como ele foi conduzido, que é conduzido com muita... Sabe aquela política que a gente já está de saco cheio? É isso que está acontecendo. É essa condução que está acontecendo desse projeto. Vereador Vilmar, não se sinta ofendido, sei o papel que tem o líder do governo, plenamente, acredito no trabalho do senhor e em tudo que o senhor faz. Sei que a solicitação não partiu do senhor, porque o senhor veio aqui e pediu para retirar. E essas coisas, infelizmente, acontecem, mas é por essas situações que a gente, às vezes, apesar de esmorecer, pensar, meu Deus, onde é que eu me enfiei? Aí que a gente tem que tirar a força, sabe Deus de onde, para tentar combater esse tipo de política velha e podre que está instalada aí no nosso país. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Vereadora Camila, entendo até a sua angústia, o seu desabafo. Isso faz parte da democracia, muitas vezes, quando nós colocamos, talvez, a nossa emoção sobre a razão. Nesse ano que estive presidente nessa Casa de Leis, não testemunhei nenhum tipo de agressão verbal, alguma coisa nesse sentido. Houve. Se a senhora está dizendo que houve, eu ao menos não me recordo de ter testemunhado que houve alguma agressão verbal. Eu não vi nenhum ataque, enfim. Mas eu entendo a sua emoção, a sua colocação, mas como presidente dessa casa, tá, houve uma solicitação conforme lei orgânica do município, tá, prefeito municipal, para a realização da sessão extraordinária. Não foi provocado pelo... Eu já lhe passo a palavra. Não foi provocado pelo líder do governo. Como presidente dessa casa, eu tenho que lhe falar isso, tá? Acho que é de conhecimento nosso aqui também, de conhecimento da população. Houve uma provocação por parte do Executivo. Isso faz parte, tá, da questão da nossa lei orgânica. Existe previsão legal para isso, tá? Então, em função disso, tá, eu tenho que defender o vereador Vilmar, porque ele não tem culpa nesse processo. Não foi ele, tá? Não tem nenhuma ação de bipolaridade nesse sentido. Houve uma solicitação por parte do Executivo. Senhor presidente, eu gostaria de falar para o vereador Vilmar que isso não é uma ofensa. Ser bipolar não é uma ofensa, não é, mas assim, pessoas que têm esse tipo de comportamento. O senhor não tem nada a ver com isso, foi uma convocação do Executivo, né? Porém, agora eu lhe pergunto, presidente, o senhor que fala tanto sobre fio de bigode, não se volta atrás, agora isso? Como é que pode isso? Qual referência a senhora está falando? O que o senhor sempre fala, que palavra dada é palavra certa, é palavra que fica, que permanece. Terça-feira a gente falou o quê? Votaremos em 2019. Enfim. E hoje estamos votando aqui. Continua com a minha palavra mantida. Houve uma solicitação do Poder Executivo. Quero deixar isso bem claro. O senhor é presidente e poderia ter negado. A senhora desconhece talvez a legislação. Eu não teria como negar isso. Isso está em lei. É a lei orgânica do município que fala sobre isso, essa solicitação? Talvez... Está aqui a lei orgânica, eu não vou ler para a senhora, porque acredito que a senhora tem conhecimento. Eu li o artigo 122, sim. Senhor presidente. A palavra do vereador Paulinho Basílio. Então, acho que a melhor maneira de resolvermos isso é solicitar a retirada desse projeto de pauta, para que possamos analisar
no ano de 2019. Uma vez que quem está descumprindo com a palavra não somos nós, é o Executivo. Então eu solicito que o projeto seja retirado. Posso deliberar a sua solicitação. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Célio Galesse. Senhor presidente, no dia de hoje, eu gostaria de estar viajando. Eu havia me comprometido e de algo que eu deveria ter ido, por conta da importância que era essa viagem, conduzir uma pessoa tratamento médico. Eu deixei de ir por conta de cumprir o meu papel como vereador que vira essa casa, por convocação do prefeito municipal. Isso tem que ficar muito claro. Era óbvio que eu não gostaria de estar sentado aqui hoje. Acredito que a maioria dos senhores também não. Era óbvio que o ideal seria discutir o ano que vem, vereador Paulo Glinski. A população também, mas nós temos uma obrigação, quem se dispõe a ser candidato a vereador, para poder, querendo ocupar uma cadeira nessa casa, tem suas responsabilidades, e eu não fujo delas. Agora vamos, alguns dados que faltou a população saber. Eu tenho um pouco de dificuldade aqui, por falta de óculos, mas 1.004 famílias são isentas de pagar a COSIP. 3.237 famílias pagavam R$ 7,00, vão pagar R$ 6,88. Ficou meio estranho, mas agradeço. 6.498 famílias pagavam R$ 10,00, vão pagar R$ 17,18. Olha só, a grande maioria, o impacto nas famílias de menor renda, de menor poder aquisitivo, não vai acontecer, que é o principal disso tudo. Eu entendo, e aí é o seguinte, esse discurso meu, vereador Paulo Glinski, que não agrada, nem sequer me agrada se o senhor me colocar no ponto de vista de quem vai pagar o imposto. Pergunto se a minha família concorda com isso. Ninguém gosta de pagar imposto. Eu não gostaria de pagar imposto. Pagamos tantos impostos. Tantos impostos. Agora, o seguinte, o que me agrada é fazer uma indicação para o Executivo, dizendo que, na maioria dos nossos bairros pobres, né, nas periferias, a iluminação é precária. E que esse valor que foi instituído aqui era no tempo em que, quanto custava um equipamento de luminária? Era um valor na época, porque é aquela luzinha amarela que não ilumina nada, que não serve para nada. Depois disso veio o vapor de sódio, me ajudem. Hoje estão sendo instalado LED que custa R$3.000 cada um daqueles. Agora, outro dado que é importante, e isso aqui não sou eu que estou dizendo, e o vereador Paulinho reconheceu isso, que o engenheiro responsável por esse laudo é competente. O que ele disse? Que dos 68 mil que sobra da COSIP hoje, pago a taxa de energia, sobra R$8.000 por mês para investimento. R$8.000. Olhem só, como é que eu vou querer um investimento, a melhoria de iluminação pública com R$8.000? Aí tem duas coisas. Aí ou eu voto contra, e está bom como está a iluminação pública, e voto contra. Agora, se eu vou querer lá na frente que a iluminação seja melhorada, aí nós vamos ter que ter, vai ter que ter da onde arrecadar, vereador Vilmar. Essa que é a questão. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão de cada R$100, 63 fica no governo federal, onde não mora ninguém, 23% no estado, onde não mora ninguém. Aonde que o povo mora? No município, nos bairros. Aqui é que o povo mora. Quantos por cento vem, vereador Paulo Glinski? 15%. Se essa distribuição fosse justa e esse recurso fosse um estado mínimo, nós não estaríamos discutindo aqui por... numa conta aqui da grande maioria de R$10 para 17, R$7 de aumento. Eu entendo que é 70%, eu reconheço isso, o índice é muito alto. Só que o que eu pedi e não me foi respondido era quanto custava para manter a iluminação lá quando nós instituímos a COSIP, vereador Paulo Glinski, porque eu fui um do que instituí, votei a favor naquela época. Quanto custava lá? R$5? Quanto custa hoje? Essa aqui é a questão. Quanto custa um insumo? Quanto custa a mão de obra? Quanto majorou? Mas o valor é aquele. Então, a questão assim, o meu discurso não agrada a ninguém.
Sendo bem sincero, nem me agrada, porém eu tenho que ter uma justificativa para mim dizendo por que estou votando. E eu estou votando porque eu quero uma qualidade de iluminação pública que significa segurança. Quando, eu não sei se algumas pessoas vão em alguns bairros mais carentes, eu não sei se vão, lá no Vila Verde, que o senhor tem vários lotes lá, seu Manuel, o senhor sabe da dificuldade que é andar lá, não merece uma iluminação melhor? Como é que nós vamos fazer, vereadora Thelma? Arrecadando mais. E aí, de todos esses números que eu falei ali, se os senhores pegarem, se os senhores tivessem acesso a essa tabela, iam concordar comigo, que a grande maioria não vai haver impacto. A grande maioria. Agora, esse é um discurso que não agrada a ninguém, ninguém vai concordar comigo e não tem problema. Eu tenho a consciência tranquila. Eu tenho a consciência tranquila e sei do peso da responsabilidade. Queria eu, vereador Vilmar Sidowski, graças a Deus não sou líder do governo e apanhar como o senhor apanhou sem dever. Queria eu ser vereador da oposição. Meu Deus do céu, que eu ia falar de tudo que precisa fazer nessa cidade. Será que não vem? O senhor que já foi vice-prefeito, foi secretário regional, tem tanta coisa para ser feita, vereador Paulo Glinski, tanta coisa, mas é só quem senta nessa cadeira e daí tem a responsabilidade, porque queira ou não, eu pedi voto para esse prefeito, e não é porque eu pedi voto lá atrás, que agora eu vou dizer, agora ele não me serve mais. Eu disse para a população que ele seria um bom prefeito, e agora eu tenho o papel, não está sendo, é outra história, mas eu estou mantendo aqui o meu papel. Eu estou mantendo. E assim, vereador Paulinho, eu respeito Vossa Excelência, mas eu não me enojo do poder público, não. Do poder legislativo, não. O senhor tem o direito de fazer o seu papel, como nós também temos. E não é nenhum demérito defender as coisas, defender aquilo que o senhor pensa. Porque eu sou palmeirense, eu só gosto do Corinthians quando ele perde. Não é isso? Cada um tem um posicionamento e eu tenho o meu. E apanho muito por não ficar em cima do muro e falar o que realmente eu penso. Apanho muito e não tem nenhum problema. O triste é você chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e dizer, faltou-me coragem para dizer isso. Faltou-me coragem para dizer aquilo, para tomar essa posição. Isso mata a pessoa. Isso mata a pessoa. Né? Eu, graças a Deus, não tenho esse problema. E se chegar uma eleição, e vai chegar daqui 2 anos, eu vi esses dias, tem gente aí falando, vereador Paulo Glinski, que eu imagino que vai querer estar sentado aqui. E a hora que sentar aqui, vai ter uma desilusão tamanha, vai ver que a máquina pública não anda e não é por culpa do vereador, vai ver que tudo aquilo que ele gostaria de fazer não é bem assim por conta da legislação do nosso país, lei de licitação, lei orçamentária, uma série de fatores. O vereador Paulinho acabou de dizer que a COSIP é específica para isso. Sim, vereador Paulinho, não é em sendo aprovada a COSIP, o prefeito se comprometeu em atender o Hospital Santa Cruz com 120 mil reais que ele vai tirar da onde? De uma outra área, não é da COSIP, não. E é o direito que ele tem de fazer. Por favor, a plenária, por favor. Aí eu vejo que pessoas das quais eu tenho maior carinho e respeito no plenário. Eu estou vendo que tem pessoas aqui que eu conheço de longa data. Mas demonstra que, não sei se falta conhecimento ou não querem. Eu prefiro dizer que conhecimento não lhes falta. Não lhes falta. Só que o momento é aquilo que eu disse. O meu discurso aqui é perda de tempo que eu estou falando. Meu discurso é perda de tempo. Porque não vão entender. Mas também, com a aprovação da COSIP, o prefeito se comprometeu em repassar 120 mil reais para o Hospital Santa Cruz. Por que o Hospital Santa Cruz vai ter problema ano que vem? Nós já temos notícia de que o futuro governador diz que não vai repassar o porta de entrada do hospital. Eu espero que essa notícia seja um fake news. Eu espero. Porque não é possível que o governador não vai repassar os 100 mil por mês de porta de entrada, vereadora Thelma. Porque senão o nosso hospital vai ter problema. E por isso que nós estamos pensando nesses 120 mil, eu podia falar outras coisas, mas assim, ó, tudo o que eu falei agora, eu sei que ninguém aqui se agradou, eu sei disso.
Porque o que eu gostaria, primeiro, era de não estar nessa sessão votando, mas eu tenho uma responsabilidade de estar aqui. Fui convocado, fui eleito para estar aqui votando as coisas boas e aquelas que nem são do agrado da população. Eu fui eleito para isso. E estou aqui cumprindo o meu papel. Estou cumprindo o meu papel. Vou votar favorável a esse projeto de lei porque entendo que precisa, secretário Paulo, de melhoria e iluminação pública. E digo mais, precisa, hoje eu estou aqui pagando um preço, mas eu sou um que vou cobrar que em aprovado esse projeto de lei, essas melhorias aconteçam, não só no centro, como também nos bairros. Hoje eu tive a oportunidade de sair nos bairros e verificar como é que está a iluminação pública. Realmente ela carece de melhorias, secretário Paulo. E isso eu vou cobrar, porque eu vou poder cobrar. Eu vou poder cobrar, porque eu vou votar favorável a esse projeto de lei. Olá, vereador Paulinho Batzini. Senhor presidente, já que não é para pôr a cabeça no travesseiro e pensar que esqueceu de falar alguma coisa, vamos ver se eu tento mudar o voto do vereador Célio ainda, né? Vereador, algumas das suas colocações são perfeitamente entendíveis. A primeira é da questão da taxa de isenção, né? Ela não é bem assim, porque a taxa anterior era de 0 a 70 kW e agora passa a ser de 0 a 50. Ou seja, isso também caiu. Isso está no projeto de lei e na tabela que o secretário elaborou. Então, não foram tão benevolentes assim, né? Isso tem que constar. Outra situação, que hoje à tarde eu conversava com pessoas que entendem do assunto, porque eu não sou engenheiro e entendo muito pouco de luz, a questão da substituição por LED, o que vai ocorrer daqui a um tempo? Essas lâmpadas de LED, elas têm garantias de 5 anos. Ou seja, em 5 anos, estragou, está na garantia. Vai lá e troca. Não terá um custo adicional para fazer essa troca. Pois bem, as lâmpadas de LED, para que elas servem? Enfim, para economizar energia. Ou seja, nós estamos aumentando para economizar? Mas se nós vamos economizar, por que nós vamos aumentar? A economia vai ocorrer por si só. Esse é o X da questão. E mais uma informação, não é 8 mil não que sobra por mês, é 70 mil. 70 mil é o que está na tabela. Então a tabela, quem fez, estava fora da casinha. 70 mil reais por mês é o que sobra da COSIP. Isso o secretário Paulo pode confirmar. Que ele mesmo falou para mim, nós conversamos, é 70 mil reais por mês. Outra questão, e essa agora que eu me atinei. Tudo bem, legal, o prefeito vai dar 120 mil reais para o hospital. Quanto vai subir a taxa da COSIP do hospital? Óbvio que não vai ser tudo isso. Mas, ou seja, eu te dou um presente e te dou uma faca junto, né? Então, são essas coisas que eu acredito que deveriam ser melhores estudadas. E volto a frisar aqui. Não estou dizendo que talvez, porventura, quem sabe, não deveria ser reajustado. Quem sabe um pouquinho, sim. Mas não da maneira como está acontecendo, não do jeito que as coisas andaram. E não é do legislativo que eu estou enojado, não, vereador Célio. É dessa situação. Porque o nosso legislativo tem trabalhado muito bem e ano que vem, na condição de presidente, espero que seja melhor ainda. Eu fico enojado desse tipo de situação. Ou o senhor acha que aqui é um mar de rosas? O senhor sabe que não é. Está muito mais tempo aqui do que eu. O senhor sabe. Mas são essas coisas que para eu não deitar no travesseiro, ainda bem que o senhor utilizou essa frase aí e pensar, esqueci de falar isso, essas situações eu acho que a gente tem que falar, né? E que votem aí, seja o que Deus quiser. Senhor presidente, com relação aos dados... Sérgio Galés, por favor. Né, da onde que eu tirei o ofício 520/2018, Canoinhas, 18 de dezembro de 2018, ao senhor Mário Renato Erzing. No terceiro parágrafo, trata, explicando o valor arrecadado mensalmente é aproximadamente 68 mil reais,
está bastante próximo das despesas com iluminação pública no município, que estão na faixa de R$60 mil, sobrando mensalmente R$8 mil para atender todas as melhorias desejadas, valor insuficiente para os anseios da população. Eu creio que esse ofício foi confeccionado por uma pessoa séria, de boa fé, por conta disso que eu fiz essa leitura, né? Eu não imaginei do nada. Não foi em sonho, com a minha cabeça no travesseiro, que eu tirei isso. É desse dado aqui. Outro detalhe, eu sei que tudo que eu estou falando não adianta. Agora, vamos pensar o seguinte, eu não sei se uma luminária de LED é R$3 mil, é o preço justo. Está aqui o Fábio que entende disso. De repente, é algo para ser pesquisado. Agora, uma conta muito simples aqui. Quantos postes tem na área urbana de Canoinhas? Não sei, eu não sei. Mas vamos considerar que deva ter, chutem aí, eu não sei, 1.000? 10 mil. 10 mil vezes 3 mil, me ajude? Eu sou bom de cabeça, mas hoje não estou. Quantos? Se alguém pode me ajudar. Então, olha só, para nós poder substituir tudo isso, nós estamos falando, nós não estamos aqui, nós estamos falando a minha defesa no sentido de ter iluminação de qualidade para todos, não só na área central, nos bairros, porque a gente tem que eu moro no Campo da Água Verde, não moro no centro, moro no campo, mas tem áreas mais fora, né, que carece ainda mais de iluminação. Não é o centro que tem que ser iluminado com LED, é todo o nosso município, toda a área urbana que tem que ser iluminado com LED. Então, 10 mil postes vezes 3 mil, eu não vou nem fazer a conta, para mim não me... 30 milhões de reais, mas daí é um sonho que nós não vamos alcançar nunca. É um sonho que nós não vamos alcançar nunca. Agora, nós temos que começar a fazer alguma coisa. Não é porque não temos 30 milhões que nós vamos deixar de fazer alguma coisa. E eu queria, assim, eu fiz todas essas falas respeitando cada um dos senhores que deixaram seus afazeres, que estão aqui, né, usando seu tempo para me ouvir. Eu sei que eu não tenho ilusão de que vou convencê-los. Não, eu só espero que vocês respeitem o meu posicionamento, de que é por conta disso que eu vou votar a favor, porque eu quero iluminação de qualidade. Eu quero, e vou cobrar do Executivo em ser aprovado. Eu quero, é o direito que eu tenho. Eu creio que é um direito o direito de todo cidadão. Eu fico muito entristecido quando há briga entre as empresas de iluminação, e há muita briga de ficar muita gente sem iluminação pública. Eu ouvi relatos, pessoas me comunicaram que foram assaltados, até estupro aconteceu em algumas ruas na periferia por falta de uma lâmpada. Bom, pelo menos a minha parte eu fiz. Vereador Célio. Fala, vereador Paulinho. Só mais uma, que daí eu vou poder encostar a cabeça no travesseiro. Seguinte, o senhor é sabedor de que a empresa Quantum detém um contrato, bem gordinho por sinal, com o município. E nesse contrato há a previsão de melhoria, ampliação e modernização das redes. Ou seja, claro que nunca chega o recurso, isso eu sei. Mas o que nós estamos dizendo aqui é mais ou menos o seguinte: prefeito, vamos asfaltar todas as ruas de Canoinhas? Bora, seja o que Deus quiser. Portanto, é asfalto. É isso que eu estou entendendo. Vamos iluminar tudo? Vamos. A que custo? Azar. Vamos iluminar. O que importa é que vai estar tudo bem clarinho. É isso que não me entra na cabeça. Lógico, eu, se pudesse andar com um poste agarrado por aí, andava para iluminar bem, até os meus passos. Eu andava, com certeza. Mas não é assim. Tudo tem um custo, tudo tem um planejamento, que é o que está faltando nessa gestão. E muito obrigado, vou pôr a cabeça no travesseiro. Continua a discussão. Senhor presidente. Fala, vereadora Norma. Eu volto ainda aqui na questão dessa tabela comparativa com Araucária e Mafra.
E eu tenho uma preocupação muito grande com esse grupo B de mais classes, que os valores são salgadíssimos. E vai afetar quem? A classe produtiva, quem produz. Isso aqui deveria ser discutido com responsabilidade e com comprometimento com a população. Eu não estou votando aqui pelo que eu penso, eu estou votando aqui pelo que a população quer. Eu represento a comunidade canoinhense. E eu represento também a classe produtiva. Todos nós representamos a classe produtiva, todos os cidadãos, enfim. A minha preocupação é muito grande com essa forma. E fico muito triste de não ter participado de nenhuma reunião com o Executivo, de não ter sido convidada para compreender isso, e se fosse para defender com propriedade, ou encontrarmos uma forma alternativa de ter um reajuste que fosse justo para a nossa população e que atendesse parcialmente os anseios do Executivo, porque totalmente nunca vai atender. A gente não consegue fazer tudo em casa que a gente quer, com o que a gente ganha. A gente tem que trabalhar dentro daquilo que é possível, dentro que a receita é viável, e a gente tem uma série de preocupações e tem que administrar. O município administra as receitas, e ele tem que administrar muito bem, sim, tem que ser uma administração enxuta, sem sombra de dúvida. Mas meu voto é contrário, exatamente em função dessa preocupação. Para onde que vai quem consome acima de 1.000 kVA? Algumas classes um valor, demais classes... Eu não posso pactuar com isso, senhor presidente. Em hipótese alguma, se eu estou sendo incompreendida, se eu não estou conseguindo compreender isso aqui, mas meu voto continua sendo contrário. E eu até... acho que a gente deveria, de repente, fazer uma emenda, suprimir esse grupo B de mais classes, porque ele está muito salgado. Realmente, a nossa população vai nos cobrar, e vai nos cobrar muito caro isso. Eu fiz uma continha aqui, lá, nas nossas contas de energia, se fosse aplicado o INPC, daria a metade do que nós vamos pagar com essa alteração. Aí fico pensando em todos esses que produzem 300, 400, 500 kVA. E as demais classes aqui, que vai de 500 a 600, R$64. De 600 a 700, R$103 de iluminação pública. Não dá, senhor presidente. Sinceramente, eu fico muito triste de não ter participado dessas discussões, só nós aqui no Executivo, com o que veio para cá, e não ter discutido, aliás, aqui no Legislativo, e não ter participado dessa discussão. Eu continuo com o meu voto contrário, em cima de tudo que eu ouvi, das mensagens que eu recebi, enfim, e a preocupação de todos os empresários e pequenos empresários. Está todo mundo aí se virando nos 30 para passar por essa crise que o país está atravessando em nossa região por si só, porque a nossa renda per capita aqui é uma das mais baixas, e foi visto aqui pelo Instituto Federal de Santa Catarina, eles demonstraram muito bem aqui nessa casa, não, foi lá na formatura, que os municípios da Ampla Norte têm a renda per capita abaixo da média nacional. Número de estudantes que se formam em ensino superior abaixo da média nacional. Nós perdemos para a média nacional. E essa população sobretaxada, não, meu voto é contrário. Vereadora Norma, friso que nós discutimos nas comissões, eu fui um dos mentores para pedir a retirada do projeto, e muito bem acolhido pelo líder do governo. Eu sei, apesar da dificuldade que ele teve por exercer a função que exerce, todavia, a reunião de hoje de manhã foi convocada pelo senhor prefeito. Eu, como presidente dessa casa, os demais vereadores fomos chamados. É discricionário dele chamar as pessoas que ele entender por uma reunião. A gente pode até interceder a respeito da participação dos demais edis, mas é discricionário da parte dele. Não tenho como fazer isso de outra forma. Só gostaria de justificar a senhora isso.
Por solicitação do vereador Paulinho, coloco em deliberação a retirada do projeto. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação a retirada do projeto. Os vereadores que aprovam por permanência em questão, os contrários se manifestam. Perdão. Os vereadores que aprovam a retirada se manifestem e os que não aprovam permaneçam como estão. Está mantido a votação do projeto de lei complementar 004/2018 com 6 votos favoráveis e 3 contrários. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam o projeto de lei 004/2018 permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o projeto de lei complementar 004/2018 por 7 votos favoráveis e 3 contrários. Coloco em primeira discussão e votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 179/2018 que autoriza o repasse anual de recursos ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Adiantamento de recursos no valor de R$120 mil, sendo repassado anual através do Fundo Municipal de Saúde. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência em questão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 159/2018 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 178/2018 que aprova o plano decenal da criança e do adolescente no âmbito do município de Canoinhas. Está em discussão. Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam a permanência em questão, os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 178/2018 em primeira votação. Coloco em deliberação dessa Casa de Leis a realização de sessão extraordinária para votação, em segunda votação, dos projetos de lei 178/2018, que trata do plano decenal da criança e do adolescente, e também do projeto de lei 179/2018, que trata do repasse para o Hospital Santa Cruz de Canoinhas, justificando que no início do recesso parlamentar e urgência das matérias. Está em discussão a realização da segunda sessão ordinária. Extraordinária. Não havendo que discutir, com a votação, os vereadores que aprovam a permanência em questão, os contrários se manifestam. Está aprovada a realização de sessão extraordinária para votação dos projetos de lei 178/2018 e 179/2018. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime extraordinário para logo em seguida. Para a votação dos projetos de lei 178/2018, que trata do plano decenal da criança e do adolescente, e também do projeto de lei 179/2018, que trata do repasse para o Hospital Santa Cruz de Canoinhas, justificando o início do recesso parlamentar e urgência das matérias. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.